A paz do Senhor a todos. Hoje estou aqui mais uma vez para essa live, que eu espero, que não fique tão comprida como essa última que eu fiz. Mas eu quero trazer aqui para vocês hoje um assunto que eu achei muito importante, que hoje pela manhã uma irmã me mandou um vídeo. Até eu quero, largar ele aqui para vocês ouvir. Ela me mandou e me perguntou, o que na verdade o que queria dizer, que ela não tinha entendido, sobre o espírito que falava ali. E eu fiquei de assistir, o vídeo e responder a ela. E aí quando eu fui assistir, realmente, esse vídeo ele falou bastante forte, e até inclusive quando eu respondi para a irmã, eu falei a ela que quando ele estava falando, Deus me direcionou a uma passagem das Escrituras, que até eu já também deixei separado aqui, que eu falei para ela, mas também, achei de extrema importância falar também a vocês, Mas eu quero soltar, antes de falar, antes de entrar nessa palavra, eu quero soltar esse vídeo aqui para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. E vocês escutem o que esse pastor, pastor ou eu não sei o que na verdade, não tem o nome aqui dele, mas enfim, eu vou largar aqui e vocês escutam. Tem gente que não passa vassoura na casa, espírito gosta de pó. Não, acabou glória, meu irmão. Tá cheio de gente que diz, nossa, fulano tem um espírito da limpeza. Direto eu recebo isso. Eu não aguento ver um chinelo que eu digo, tira do meio, por favor. No meio da casa. Não aguento ver uma roupa jogada. Menino, por favor, arranca isso daqui. Tem dia que eu entro lá em casa, lá ele sabe. Vou de quarto em quarto, arruma. Arrume e limpa esse quarto. Ai, pá, arrume e limpa. Espírito maligno gosta de lugares arados, lugares poeirados, lugares sujos. Tem gente que é tão preguiçoso que deixa a louça de um dia pro outro. Acabou glória. E depois vem pra igreja querendo que Jesus libere a benção e a casa tá cheia de espírito. Quem invocou os espíritos pra ficar dentro da tua casa foi você mesmo, que deixou o portão aberto. Preguiça de lavar louça, preguiça de lavar roupa, preguiça de cuidar da casa, preguiça de passar o pano no chão. Querido, o diabo age, os espíritos agem em coisas assim pra poder, como diz, querido, alojar no lugar. A libertação, ela não começa aqui. A libertação começa na tua casa. Verdade. A libertação começa na nossa casa. Então eu achei muito interessante, quando a irmã me direcionou esse vídeo e eu fui escutar ele, E enquanto o irmão falava em espírito, que ele gosta de lugar imundo, eu me recordei dessa passagem das Escrituras. E eu quero falar também em relação a essa passagem, exatamente como ela chegou até mim há alguns tempos atrás, alguns meses atrás, logo que eu comecei a estudar as Escrituras Sagradas, porque eu sou uma pessoa bastante curiosa. Eu sou uma pessoa que eu passo os olhos em certos versos e se eu não entendo, se eu não compreendo, eu fico perguntando a Deus até que Ele me responda. E quando eu me deparei com essa passagem, que se encontra em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12. É interessante que a gente já ouviu, realmente como esse irmão falou, muitos dizem assim, o fulano tem espírito da limpeza, é maniático. Lógico que, tem-se questões que nós também temos que avaliar, porque tem pessoas que se tornam doentias, por certas coisas. Até mesmo a ponto de, em todos os lugares que vão, passam álcool nas mãos, passam álcool nos móveis, passam álcool por tudo, sabe? E aí essas questões nós vamos deixar hoje à parte, Que não seria o espírito da limpeza, tá? Mas, gente, nós temos que analisar que espírito maligno da limpeza não existe.
Agora, espírito da imundícia existe, e eu tenho como provar também. Até mesmo, como eu falei para vocês, quando eu estava assistindo esse vídeo, Deus me levou novamente a esse capítulo, né? Do livro de Mateus, capítulo 12. E eu quero que vocês prestem atenção, porque quando eu fiz perguntas, questionamentos a Deus em relação a essa palavra que eu não entendia, Ele, né, me explicou, e eu quero trazer aqui para vocês isso. Que diz assim, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. E quando eu li esse verso, eu pensei, como assim, Senhor? Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, a gente entende, né? Quando uma pessoa, de repente, recebe uma oração, vai na igreja, ouve uma palavra, recebe a libertação desse espírito. Ok, eu entendo. Mas o que isso quer dizer? Um espírito imundo sai de uma pessoa, e aqui diz que ele passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Eu disse, como assim? Aí eu fiquei imaginando, né, aquele espírito saindo da pessoa e vagueando por aí, né, procurando aonde descansar. E aí eu fui atrás, né, de procurar saber realmente o que significaria lugares áridos. Isso significa lugares secos, né? E eu vou falar exatamente como Deus, né, havia falado a mim, que esses lugares áridos, esses lugares secos, são exatamente pessoas, corações, mentes de pessoas que não têm a presença do Espírito Santo, né? Porque a gente sabe que Jesus disse, eu sou a água, né? A água da vida. Jesus tanto se expressou a ele mesmo como água, como também o pão. E nessa questão aqui, né? Quando esse espírito imundo saiu de uma pessoa, ele procurou outras pessoas para ir descansar dentro delas, né? Do coração delas. Lugares secos, mentes secas, mentes que não tinham a presença dessa umidade, né? Que é Jesus Cristo. E quando esse espírito imundo aqui diz, mas não encontra onde repousar, a palavra segue dizendo que esse espírito diz, voltarei para minha casa de onde saí. Quer dizer, voltará para aquela pessoa de quem ele saiu. E aí, retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. E eu também fiquei pensando, Senhor, mas isso é um ponto positivo. Se ele volta, encontra a casa varrida e arrumada, é positivo, né? Só que nós temos que parar e refletir o seguinte, né? Que até mesmo eu já ouvi relatos assim de pessoas que compram casas, até vou citar esse exemplo para vocês, de pessoas que compram casas em outros estados, né? E até mesmo para temporadas e coisa assim. Só que às vezes deixam a casa desocupada, né? A casa vazia, só com 2, 3 móveis dentro, para só quando eles forem lá descansar, né? Nos veraneios. E acabam que, né, tem pessoas que às vezes daquelas cidades acham que a casa está sem dono e acabam entrando e ocupando aquele lugar. Então, gente, é exatamente assim que acontece conosco, porque nós temos que levar-se em consideração que quando Jesus, ele fazia essas comparações, era para nós, né, falar casa, tirar às vezes o exemplo também não só, né, das nossas casas materiais onde a gente mora, mas do nosso próprio corpo, ou das duas questões. Ok? Então, olha só, voltarei para minha casa de onde saí, e retornando encontro a casa desocupada, varrida e arrumada. Por quê? Porque quando aquela pessoa,
né, foi num culto, recebeu uma palavra, uma oração e recebeu a libertação, que saiu aquele espírito imundo, ela ficou, né, varrida e arrumada, porque naquele momento eu já presenciei muitas pessoas que receberam libertação naquele exato momento, quando estavam nas igrejas. Elas saíam de lá com, né, com um ânimo novo, com uma alegria, né, nos corações. Mas o erro, o engano de muitas pessoas é achar que pronto, que isso bastou, que elas já estão prontinhas. E não, porque na verdade é uma busca constante pelo Espírito Santo, porque mais uma vez eu relembro vocês que o Espírito Santo, a gente extingue ele e a gente entristece ele, ok? Então, olha só, nós temos que buscar, fazer a nossa busca constante. Assim como nós varremos a nossa casa todo dia, né, colocamos, né, uns negócios bonitos, né, até mesmo aqui na minha sala eu boto umas florzinhas, né, coloco uma mesinha no canto, deixo ela sempre arrumadinha. Assim é nós, dentro de nós, e não se trata só do corpo físico, como muitos pensam, que daí, né, fazem exercícios físicos, escovam os dentes, se alimentam, mas esquecem do interior, porque vale lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que é a palavra dele, né? Nós estarmos sempre, né, buscando a presença de Deus, lendo, estudando as escrituras, orando, né, buscando essa presença divina para as nossas vidas. Assim a nossa casa vai estar sempre cheia, porque daí quando esse espírito imundo procura outros lugares para descansar, porque aí eu perguntei, Senhor, mas por que ele quer descansar, né? Poxa, as palavras não estão ali por acaso. Nada está nas escrituras por acaso, como eu costumo dizer assim, para encher linguiça. Não, tem um porquê, tem um propósito. E quando eu questionei a Deus o porquê, né, que é que diz que ele quer descansar, procura um lugar onde repousar, um lugar onde descansar. E aí Deus me falou que era um espírito da preguiça. A preguiça, porque isso é um espírito maligno, é um espírito demoníaco, chamado espírito imundo. Espírito da limpeza não existe, mas o espírito imundo existe. É o espírito que dá para vocês, que coloca em vocês a preguiça, o desânimo de fazer certas coisas. Até mesmo de ler a palavra do Senhor. Então, olha a importância de nós estudarmos a palavra do Senhor, mesmo que muitas vezes você se sinta, com uma moleza, com uma preguicinha, com desânimo. Mesmo assim, faça, porque você vai estar repreendendo e não aceitando mais esse espírito imundo, porque infelizmente esse espírito imundo que tende a se alojar na mente, no coração do ser humano, fazer morada dentro do ser humano, isso faz com que várias outras coisas aconteçam. Quer ver? Olha só, vou repetir. Quando ele procura lugares secos, né, áridos, sem a presença de Jesus, para descansar, para entrar, para habitar, para fazer morada naquela criatura, e não encontra onde repousar, porque, né, se ele bate aqui vai ser um que ele não vai encontrar lugar para repousar, não. Tá? Assim como eu espero também que no seu coração não, na tua vida não. Aí quando ele não encontra, olha só, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E aí volta até aquela pessoa e se encontra, né, o coração daquela pessoa desocupado, sem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que está varrida e arrumada. Diante disso, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Olha só, a gente ri, mas é de nervoso. Olha só, vou repetir. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se
pior que o primeiro. Então aquela pessoa que outrora estava até comemorando, né? Nossa, eu fui liberta. Nossa, né? Eu saí daquele culto maravilhado. Ai, que lindo e tal. Tomem cuidado, porque vai depender depois da tua procura, da forma com que você, né, se entrega a Deus, que você pede a presença de Deus para suas vidas. E então aqui, ó, quando eu ouvi hoje, né, quando a irmã me mandou esse vídeo, eu até, né, eu fico grata cada vez que Deus, eu digo assim que Deus usa também as pessoas para isso. Nas suas curiosidades, e eu acho lindo quando uma pessoa também tem curiosidade em relação, né? Porque essa irmã, ela assistiu o vídeo e não entendeu sobre isso do espírito que ele falava. E quando Deus me direcionou essa palavra, foi o que eu falei para ela, porque esse espírito imundo é o que mais tem adentrado as mentes, os corações do ser humano. E começa com, às vezes, aquilo que mais você, às vezes, assim, ó, menospreza e dá menos importância, entendeu? Que é a molezinha. Ai, é uma preguicinha tão boa. Ai, hoje eu não vou fazer tal coisa, eu vou descansar um pouquinho. Ai, hoje eu não vou orar porque amanhã eu oro. Hoje eu não vou ler a palavra, amanhã eu leio. Ai, hoje eu tô tão cansada, eu trabalhei tanto. Ai, eu não vou, hoje eu não vou no culto. Gente, começa exatamente por aí. Porque esse espírito imundo, como a palavra diz, quando ele sai de alguém, ele fica procurando aonde repousar. E no que você fala isso, no que você expressa isso com as suas atitudes, ele está encontrando um lugar aonde repousar. E aí ele passa a fazer morada aí. Então cuidado, porque depois que ele vem, a tendência é trazer outros 7. E não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou mentindo para vocês. É o que está na palavra. Vai e leva consigo outros 7 espíritos, e aqui diz assim, ó, que piores do que ele. Então, começa com a preguiça. Aí a preguiça já, e isso, irmãos, eu quero que fique bem claro para vocês que isso não é só referente a uma parte das coisas, é referente a tudo. Porque quando esse espírito imundo vem e se aloja, você vai deixando aos poucos de fazer as coisas, aos pouquinhos, vai deixando. E quando vê, está uma bola de neve, como a gente se costuma dizer. Porque é exatamente assim que eu tenho observado a vida de muitas pessoas, que começaram do pouquinho e foram deixando de fazer as coisas devagarinho. E eu vou falar exatamente quando hoje eu falei com a irmã em relação a isso, que infelizmente cabeça vazia é oficina do diabo. É exatamente isso, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quanto mais você ocupar a tua mente em coisas boas, porque a obra de Deus, ela não é só o falar, tá? A obra de Deus é também praticar. A adoração a Deus não é só falar, não é só louvar, não é só pregar. A adoração a Deus também é a ação, é ter ação condizente com aquilo que você fala, porque não adianta muitas das vezes falar, como diz o irmão, e às vezes, né, na própria casa tá uma baderna, na própria casa tá uma bagunça, na própria casa tá tudo. E isso que eu estou falando, gente, tá? Eu falo também para mim, porque eu sou uma das pessoas que muitas vezes, até mesmo aqui na minha sala esses dias, Deus estava falando comigo fortemente. Porque a minha sala, às vezes, né, como eu leio bastante as escrituras, então eu tenho bíblias, às vezes, esparramadas por toda a minha mesa. E também, como eu costumo anotar certas coisas, eu tenho cadernos, né, tinha um caderno de um lado, um caderno
amarelo do outro. As folhas, às vezes, eu rabiscava nas folhas, né? Mas rasgava e deixava num cantinho, porque depois eu queria passar limpo, e dali eu não fazia e ia amontoando todas aquelas coisas. E quando eu entrei um dia na minha sala, Deus falou fortemente comigo, né? Ah, que bonito, né? Que organização dessa tua sala, né? Aonde tu tira para me adorar, aonde tu tira para me louvar, aonde tu tira para estudar minha palavra, tá tudo bagunçado, tá tudo fora de ordem. E aí eu me lembrei das características do Senhor, né? Porque nós temos que ver que aqui, olha só, eu quero seguir aqui para vocês, irmãos, lendo o seguinte, que depois tem, na sequência disso aqui, que fala do espírito imundo, fala assim, ó, a mãe e os irmãos de Jesus, que diz que enquanto Jesus estava pregando a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e foram falar-te, e desejam falar-te. E Jesus, entretanto, respondeu ao que trouxeram a informação. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Não é que ele estivesse desprezando a mãe e os irmãos deles, ok? Nós temos que entender as colocações de Jesus. Aí olha só o que ele disse. E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que isso significa? Que fazer a vontade de Deus, gente, não é só no falar. Fazer a vontade de Deus também são ações. E tem coisas que, por mais que não esteja especificadamente assim, ó, Deus é assim, 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 e você também tem que ser, às vezes não está assim, né? Mas eu pude observar aos estudos que eu fazia da palavra, nesses primeiros capítulos da Bíblia, que às vezes muitas pessoas desprezam por achar que é muitas descrições, que é muitos números, que é muitos nomes. Muitas vezes as pessoas desconsideram isso, ou até mesmo só passam os olhos nisso. Só que quando eu me detive nisso, eu pude perceber as características de Deus. É como se ele tivesse ali fazendo questão de mostrar tudo aquilo, tintim por tintim, né? Descrição por descrição, para que você, né, ó, caísse a ficha e você visse, eu entendi, Senhor. O Senhor está mostrando para ver como que o Senhor gosta das coisas. Porque quando eu parei, gente, que eu peguei os papéis da minha anotação e fui desenhar e fui copiar, tantas tribos para cá, tantas para lá, tantas aqui, tantas ali, né, o tabernáculo no meio, eu vi um Deus ordeiro, eu vi um Deus disciplinado, eu vi um Deus caprichoso, eu vi um Deus assim, ó, coisa linda, gente, sabe? E quando eu percebi isso, eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu disse, meu Deus, mas como que tá a minha organização? Como que tá a minha disciplina? Como que tá, né, as minhas características realmente? Será que estão condizentes? Será que estão se assemelhando a desse Deus que ele nos mostrou nesses detalhes para nós? Será que eu estou assim? Aí eu comecei, né, até mesmo limpar a minha casa sem reclamar, porque também, né, eu já falei para vocês que quantas vezes eu ia limpar a minha casa e ficava irada, né? Ai, porque eu poderia estar lá na minha sala orando, poderia estar lá na minha sala lendo, mas eu tenho que estar aqui limpando. E Deus falou, ó, não reclama, porque muitos não têm uma casa para morar. Limpa agradecendo. E outra, tem pessoas que até podem ter casa para morar, mas não tem mãos, não tem pés para limparem as suas próprias casas. Dependem dos outros. E tu tem. Agradeça. Então, através disso, gente, eu fui, né, transformando a minha vida. Eu ainda estou em processo. Mas, como eu disse para vocês, hoje também, quando essa irmã me mandou esse vídeo, eu agradeci a Deus. Porque mais uma vez me tocou para
para que eu não negligencie nessas coisas. Porque a palavra também nos diz que, né, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Aí como que alguém vai chegar na minha casa e ela tá toda bagunçada? Como que alguém vai chegar na minha sala aqui para pedir uma palavra, pedir uma oração e ver tudo as coisas esparramado, né? Eu não posso fazer isso. Eu estou, como diz esse irmão, eu concordo em número, gênero e grau no que ele falou. Nós estamos de portas abertas, porque daí não adianta eu ir na igreja pedir libertação da minha família, pedir libertação dos meus irmãos, pedir libertação dos meus vizinhos, pedir libertação até, né, de mim, mas eu mesmo não fazer as coisas, né, não adorar a Deus através do trabalho, deixando que esse espírito imundo venha e se abrigue dentro de mim. Então eu tenho que ter essa convicção de que a palavra me libertou, a palavra me liberta, mas eu tenho que continuar deixando ela fazer essa libertação para que a casa não esteja desocupada, para que não venha novamente esse espírito imundo e se abrigue, porque depois que ele vem e trazer mais 7, o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. E é isso que eu tenho visto em muitas vidas, infelizmente, porque elas começam devagarinho em coisas que parecem que não é. Ai, não tem nada a ver, irmã. Ai, isso aí não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. Porque mais uma vez eu falo que aqui está, né, fazer a vontade de Deus, quando Jesus disse, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus é também ser como Ele é. Fazer as coisas como Ele gosta, não pela metade. Não, né, desordenadamente, não, é fazer as coisas com amor, com zelo, com dedicação, para que realmente, né, a nossa casa esteja cheia da presença do Espírito Santo e isso exale. Gente, é coisa mais boa, eu falo por experiência própria, eu não tenho vergonha de falar, né? Vergonhoso é que se a gente continuasse fazendo essas coisas, porque muitas vezes eu deixava para depois. Eu dizia assim, não, depois eu limpo, não, depois eu organizo, depois. Só que, porém, nesse depois, a minha mente estava sempre preocupada, porque não tem como tu ficar tranquila, sossegada, sabendo que tem um depois para te fazer, que tem um depois para te arrumar. Então tu não consegue, muitas das vezes eu não conseguia me concentrar na palavra porque eu sabia que tinha coisas lá esperando por mim. Aí quando Deus começou a falar, se revelar a mim de como Ele era ordeiro, organizado, disciplinado, eu comecei a colocar isso na minha vida. E eu já digo para vocês que não são questões fáceis, são difíceis, porque depois de tu criar uma rotina, é difícil. E muitas pessoas, infelizmente, acabam prejudicando as suas mentes, porque elas entram realmente numa rotina e aquela rotina, né, vai fazendo com que várias outras coisas se acumulem, não só exteriormente, mas principalmente interiormente. É interiormente. E até inclusive dias atrás também, né, eu vi uma mensagem, eu não me lembro aonde, mas foi de uma pessoa, de um irmão também, que estava falando, eu não me recordo, né, aonde que eu vi isso, mas enfim, o que fica ali é a mensagem, né? E essa pessoa estava dizendo que, por exemplo, assim, ó, se a nossa cama às vezes está desarrumada, se o nosso guarda-roupa, por exemplo, está com as roupas tudo desorganizadas, desdobradas, né? Se tem coisas na sala jogada, diz que tudo isso reflete, né, não só o nosso quarto, não só dentro do nosso quarto, não só dentro do guarda-roupa, tá? Mas em toda a casa, essas questões refletem o que nós temos dentro da nossa mente. Então, quando eu olhei para as minhas coisas, né, no passado, eu olhei e via que estava
tudo desordenado. Eu digo, meu Deus, dentro de mim está uma bagunça, dentro de mim está uma confusão, porque é isso que eu vejo, é isso que eu estou vendo na minha casa. Não quero que vocês me interpretem mal e achar que eu sou uma relaxada, tá, irmãos? Porque eu sempre tive também, né, algum tempo atrás, pessoas que me ajudavam na organização da casa. Mas agora tem sido só eu, no caso. Mas às vezes, mesmo assim, sabe, mesmo tu se esforçando, às vezes tu via que tinha coisa fora do lugar. Principalmente o meu guarda-roupa. O meu esposo, às vezes, o guarda-roupa do meu esposo era mais arrumado que o meu. Então, quando eu olhava, eu dizia, meu Deus, então a minha mente está uma bagunça. E eu preciso me organizar. Eu preciso, e realmente era isso. Porque às vezes parecia que eu tinha tanta coisa para fazer. Mas era porque eu mesmo havia acumulado coisas. Eu havia, né, deixado para depois. E às vezes a gente acaba deixando para depois e tendo aquele monte de aglomeração dentro de si, preocupações que a gente acaba não fazendo nada. E aí a tendência é só aumentar. Então, quando eu percebi essas questões, que eu também concordei com essa pessoa que disse que o guarda-roupa, né, dentro do teu guarda-roupa, o estado que tu deixa a tua cama, a tua casa, reflete o teu interior, eu concordei plenamente. Concordo plenamente, é exatamente isso. E reflete, não adianta, o que tem dentro de ti vai expressar para o lado de fora, seja no teu corpo físico, né, ou nas coisas em questão, porque vai sair para fora de uma maneira ou de outra. Então é preciso, Marta, o que a gente vai fazer? Que nem eu fiz, porque às vezes tu cria uma rotina e é difícil de tu sair dela, mas em primeiro lugar faz que nem eu fazia, respirava fundo e dizia, Senhor me ajude, Senhor me ajude. Aí eu comecei a limpar minha casa, orando, agradecendo, cantando, né? Aí tu já cria um ânimo novo, tu já, né, se sente em paz consigo mesmo. Aí é outra coisa, depois eu vim para minha sala sabendo que tá tudo organizado, tá tudo limpo, eu não tenho mais nada para fazer. Então eu estou sentada aqui com a minha consciência tranquila, com a minha mente em paz, mais relaxada no sentido, né, de poder compreender melhor essas questões. Então, por isso que muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né? Eu comecei a perceber que muitas pessoas, elas não conseguem até mesmo interpretar as escrituras, né, do modo correto, porque às vezes, né, é preciso organização, começar, né, dentro de si, né, colocando em pauta, né, tudo aquilo que precisa ser organizado, porque vale lembrar que a adoração a Deus, mais uma vez repetindo, que eu ouvi e achei lindo, que a adoração a Deus vem de uma raiz, né, hebraica, de uma palavra que é trabalho, que diz que é trabalho. Então, nós temos que ter isso na mente. Não, em primeiro lugar, vamos organizar, vamos fazer. Até mesmo, né, como eu falei para vocês que a minha sala estava toda organizada, daí tirei um sábado, vim aqui para minha sala, arrumei, organizei, já dobrei as minhas toalhinhas, porque como eu choro muito orando ou cantando, aí eu deixava uma toalhinha aqui, outra lá, aí já dobrei as toalhinhas, já botei aqui, já botei as bíblias em cima dos meus cadernos, já, né, juntei as folhas ali que eu não ocupava mais, rasguei, botei fora, outras, né, coloquei, organizei nos cadernos. Então começa a ser assim, a organização, porque Deus é um Deus disciplinado. Aí depois que você fez isso, aí sim, você está apta para ir lá, né? Depois que você varreu, limpou, tirou todos os acúmulos de coisas, né? Até mesmo da tua mente, porque isso se torna em preocupações quando você tem algo exteriormente para fazer. Então, já que você tirou tudo, né? Agora sim, aí vai lá e encha essa morada do Espírito Santo com a palavra de Deus, com o estudo da palavra, com adoração, com reverência, né? Então, eis aí uma grande lição, um grande ensinamento, não só para mim, mas para a vida de vocês também, ok? Porque
essa palavra aqui, que muitos às vezes não dão valor, de Mateus capítulo 12, mais precisamente nos versos 43, 44 e 45, esses versos que muitos às vezes passam por cima de ricos detalhes, fazem toda a diferença na vida do ser humano. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas, né, não se dão conta desse espírito imundo. Aí, às vezes, até apregoam assim, fulano tá possesso de demônios, o fulano, temos que orar por libertação, temos que orar por aquele lá, mas às vezes não percebe que eles mesmos estão com esse espírito imundo, né? E olha o nome do espírito, gente, espírito imundo, né? Até eu tinha aberto aqui o que era, na verdade, imundo, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui para vocês o que essa palavra significa, né? Diz assim, imundo, cuja falta de anseio e sujeira provocam repugnância, muito sujo, porco, que revolta a consciência, moralmente baixo, ignóbil, torpe. Então vocês imaginam um espírito maligno, uma potestade maligna que atua nessa área sobre a vida do ser humano. Então vocês imaginam o estrago que uma potestade maligna, um espírito imundo que se aloja, né, no ser humano, muitas vezes por dizer uma simples frase: hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô com desaniminho, eu vou deixar para amanhã, depois eu faço. E aí nisso ele que está em derredor, mais uma vez eu lembro a vocês que aqui fala, né, que passa por lugares áridos procurando descanso, né, e se ele encontra, aqui diz que ele não encontra, né, como eu digo assim, agora é aqui em mim, né, pai, ele passou aqui e não encontrou. Glória a Deus, aleluia, tomara que seja sempre assim, mas tomara que não encontre aí também. Porque se ele passar por aí e ver que está desocupado, ele ainda chega e ainda fala assim, vem, dá aquele assobiozinho, né? Vem, que tem? E traz mais 7 com eles, aqui diz, piores do que ele. Traz espíritos pior do que eles. Por isso que vem, né? Depois é pânico disso, é pânico daquilo. Vou deixar bem claro aqui as exceções, antes que alguém fale, né? Eu não estou falando aqui de pessoas que entram em depressão, entram em síndromes disso e daquilo por excesso do que fazer. Não estou falando dessas. Estou falando das mentes vazias, das mentes desocupadas, que não preenchem. Até mesmo porque também essa seria uma pauta para falar depois em relação a esses que têm excesso, né? Porque a palavra diz, né? Por que a gente se preocupa com o que veremos de comer, com o que haveremos de beber, o que veremos de vestir, né? Porque a vida vale mais. E se Deus veste, né, as aves, as flores do campo, quanto mais a nós. Então a gente não precisa se sobrecarregar, trazer doenças, né? Por conta disso, né? Fazer com que a mente entre em declínio, em depressão, ansiosos por conta dessas coisas, ok? Vamos deixar isso à parte hoje. Mas ocupem esse lugar com a presença do Espírito Santo. Em primeiro lugar, colocando em ordem tudo exteriormente de você. Tudo, principalmente se tratando da casa, da família, do quarto, do guarda-roupa, do tanque. Coloque tudo no lugar. Tudo. Agora eu estou falando isso com vocês aqui, irmãos, mas daqui um pouquinho eu vou só fazer a minha oração aqui, vou desligar e vou subir lá para minha casa, dobrar minhas roupas e passar umas roupinhas que eu tenho para passar. Então eu não vou ficar só nas palavras não, porque uma coisa que me constrange realmente é quando Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, eu sempre tento fazer as coisas corretas. Mesmo por mais que no primeiro momento aquele inimiguinho venha e diz assim, não vá, faz depois, não, deixa, não. Eu vou e faço. E é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que começar. Não adianta vocês dizerem também que eu vejo isso, irmãos, não quero me alongar muito hoje, como eu disse para vocês, tenho coisas para fazer lá em cima também, mas eu vejo pessoas que já entraram numa questão
Vamos usar esse exemplo mais uma vez aqui, desse espírito imundo que saiu de uma pessoa. Eu vejo pessoas exatamente como esse relato aqui, de pessoas que receberam a presença do Espírito Santo, que tiveram um encontro com o Espírito Santo e foram libertas naquele momento. Só que, porém, infelizmente, elas voltaram para suas casas, né, para os seus lares, né, e continuaram naquela mesma vida. Elas acharam que depois daquilo de sentir a presença, que sentiram, que a palavra falou, que foram renovadas, que foram batizadas no Espírito Santo, que pronto. E aí o que aconteceu? O espírito imundo fez a mesma coisa que diz aqui nesse relato. Quando procurou um outro lugar seco, árido, sem a presença do Senhor para habitar, e não encontrou, voltou para a pessoa. E hoje eu vejo essas pessoas piores do que antes. Piores. Agora estão dominadas por tudo e qualquer coisa. Que você vê, e infelizmente, o que eu estou falando é duro de falar. É triste de falar. Mas são pessoas que daí perderam até o cuidado consigo mesmo. Consigo mesmo. Desculpe a expressão da palavra, mas andam num desleixo, num relaxamento dos próprios corpos. Não é só a casa, mas tudo refletiu, saiu para o lado de fora. Aí estão num estado que não tem mais força para nada. Para nada. Não tem mais força. Às vezes até oram um pouquinho, mas não tem como Deus vir e fazer a diferença, porque Deus não vai pegar uma vassoura e não vai pegar um sabão e dar banho na pessoa e arrumar casa para a pessoa. Não, é a pessoa que tem que se esforçar. E porque a palavra não diz assim, ó, que ajuda, que eu te ajudarei, como muitos dizem. A palavra diz, esforça-te, tende bom ânimo. Então é a pessoa que tem que se esforçar, ter bom ânimo e começar a fazer alguma coisa para fazer com que aquele espírito imundo saia, não encontre mais morada. E é difícil às vezes, mas requer esse esforço. Vale a pena? Vale a pena. Todo e qualquer segundo que você se esforçar para lutar contra, faça. Levanta da cadeira, levanta da cama. Vai, faça as coisas, lava a loucinha, arruma a cama, organiza as roupas, passa, recolhe, dobra, guarda, passa um pano, aí depois vai, toma um banho, se ajeita, coloca a melhor roupa. Gente, não esperem vocês morrerem para alguém vir e colocar a melhor roupa em vocês. Não façam isso. Até ontem o meu esposo falou, né, de dizer, eu vou ter que começar a me ajeitar melhor. Eu digo, verdade, bem que tu faz. E podendo botar roupa boa em casa, bota em casa. Eu às vezes estou aqui, não saio para lugar nenhum, eu boto salto alto, eu boto as roupas, eu tomo banho, boto minha roupa, não boto roupa de andar em casa. E assim que vocês têm que ser. Não deixem, né, para outros lá ocuparem depois, ocuparem coisas que vocês estão aí poupando. Então se ajeitem, comecem a se amar, comecem a se gostar, comecem a preencher, comecem a trabalhar, comecem a mostrar a Deus que vocês adoram Ele, não só em espírito, mas em verdade, se esforçando, fazendo as coisas. E assim vocês mesmos vão ganhando, vocês vão tendo a libertação a qual vocês precisam. Porque daí não adianta depois falar de Deus como alguns falam. Mas eu não recebi, mas esse Deus que vocês falam, as coisas não acontecem. Sim, mas e o que você fez em favor daquilo que você recebeu naquele dia? O que você fez em favor, né, em teu próprio benefício, para que as coisas, né, mudem de jeito? O que você fez? Eu não fiz nada. Então só lamento, porque eu vou repetir. Papai do céu não vai descer do céu para vir organizar a tua casa. Ele não vai descer do céu para vir e dar banho em você. Quem faz isso é a palavra dele. Você lendo, você praticando, você se esforçando para fazer o que é correto.
você se esforçando para fazer o que é correto. E pode ter certeza, gente, olha só, eu vou citar um exemplo claro agora aqui para vocês. Por pouco, porque quando eu conversei com a irmã hoje, olha só para vocês verem como é as coisas e a gente não pode brincar. Hoje, quando a irmã me mandou esse áudio que eu falei com ela, e ela disse, irmã, de repente tu faz uma live, se tu fizer tu me manda. Eu digo, excelente, irmã, maravilha, né? Aí peguei e vim pra cá, só que começou a me dar um desânimo, começou a me dar uma moleza, começou a me dar até assim, ó, não é uma coisa assim ó, que eu não conseguia nem falar. E eu pensei assim, ó, eu não vou fazer, eu vou subir pra casa e vou chorar, porque começou a me dar uma vontade de chorar. Eu disse, não, para aí, só um pouquinho. Que palavra é que eu vou levar ali? O que é que eu vou dizer ali? Então, quer dizer, nós todos estamos propensos a isso se nós pestanejarmos, se nós negligenciarmos, se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos, sim. Só que, porém, é diferente quando você deixa o Espírito Santo dar aquele estalo. Porque quando o Espírito Santo me deu aquele estalo e dizer, o que é a palavra que tu ia falar? Não é exatamente desse espírito imundo que tende a se alojar na mente, nos corações dos seres humanos para causar desânimo, para causar preguiça, para causar fraqueza espiritual, para que você não faça mais nada, porque daí aqui dentro de ti se torna uma bagunça e isso vai refletir no exterior e até mesmo na sua vida, da forma que tu trata a tua vida, o teu asseio corporal. E começa aos poucos. E vale lembrar novamente, né? Imagina depois que está nesse estado, chega mais 7 piores. E eu não quero nem pensar de quais 7 se trata, né? Meu Deus. Mas às vezes de eu observar certas pessoas, a gente mais ou menos faz uma ideia do que se trata esses 7, né? Porque daí até mesmo as pessoas em questão que a gente diz, mas se esforça, mas né, luta contra, falar é fácil, porque que Deus é esse, onde é que estava Deus, onde é que está Deus? Então já começa a vir até o espírito da dúvida, né? O espírito da dúvida, porque também tem, né, esses espíritos aí que vêm e se apoderam da pessoa. Aí eles começam, não vai adiantar tu se esforçar, esse Deus não vai te fazer nada, que Deus é esse que quer que tu se esforce, que Deus é esse que quer que tu procure, que tu bata, que tu tem que estar se humilhando, que Deus é esse. Aí vem todos aqueles questionamentos e as pessoas se revoltam contra Deus. Até hoje, né, eu levei em oração uma determinada pessoa, porque às vezes a gente não sabe se mantém as pessoas no Face ou não, né? Até mesmo porque esse Face que eu tenho, na verdade, é só para divulgar o Evangelho, só para falar a palavra de Deus. Só que às vezes a gente aceita algumas pessoas para que, né, a palavra de Deus chegue no maior número de pessoas possíveis. Mas é interessante que às vezes as pessoas, né, e eu não falo isso por maldade, mas eu acho interessante que às vezes as pessoas, elas não dão um amém para as coisas que tu posta, elas não dão um glória a Deus, elas não compartilham, elas não curtem, elas simplesmente estão ali, eu acho que de butuca realmente, né? Para que qualquer coisa elas venham te alfinetar, não sei, ou falar pelas costas, eu não sei, Deus o sabe. Mas eu acho, como eu disse para vocês, eu acho interessante que aí quando surgem algumas questões, e eu acredito assim, desculpa a expressão que eu vou usar, que quando essas pessoas tendem a levantar de pá virada, aí quando elas olham aquilo nas postagens da gente, aí elas se deixam ser influenciadas por Satanás e vêm fazer umas perguntas, né? Só que elas perguntam e depois não querem ouvir as respostas. A maioria delas, elas não querem ouvir as respostas. Então, se não querem ouvir as respostas, não perguntem, né? Porque, pelo menos eu vou sempre tentar ser sincera e falar em relação à palavra de Deus. Eu vou ser sincera, né? Direcionado pela palavra de Deus, né? Como essa irmã aí que me mandou esse vídeo.
ela diz, irmã, eu aceito correção, eu aceito instrução, eu gosto, eu aprendo muito, né? Eu aceito até mesmo críticas construtivas, né? Porque eu aprendo. Gente, eu acho lindo isso. Eu acho louvável do ser humano. Por isso que na palavra diz, né? Que se tu instruir, corrigir um sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Mas se tu corrigir, se tu, né, tentar repreender ali um tolo, tu vai ganhar um inimigo. Ele se levanta contra ti. E é exatamente essas questões que as pessoas não param para refletir. De como aí às vezes elas fazem pergunta, mas depois elas não gostam de ouvir as respostas. A maioria, com exceção, graças a Deus, que ainda tem pessoas como essa irmã, que aceita, né, quando a gente fala. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. A gente ganha um amigo e a pessoa se torna mais sábio, porque a palavra diz isso, né? Corrija, instrua um sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Que coisa linda! Que coisa linda, né? Porque a palavra diz que até um sábio, olha só, repreende, corrige um sábio. Então Deus está se referindo a essas pessoas, até mesmo quando vêm, né, com dúvidas ou se erram alguma coisa, mas se elas aceitam, o próprio Deus está chamando elas de sábio. Corrige, né, instrui o sábio, ele se tornará mais sábio, né? Então, parabéns a essa irmã que continue assim. Mas tem pessoas que não gostam e eu acho interessante que daí assim, né, vem dar alfinetada, vem falar algumas coisas e eu achei interessante, né, não quero que me levem a mal, nem essa pessoa leve a mal, mas quando eu postei algo relacionado à Bíblia, né, eis aqui uma palavra, né, que aqui não precisa ser entendedor da palavra, não precisa nem até mesmo nunca ter lido a Bíblia para compreender o que está escrito aqui e raciocinar que realmente essas coisas acontecem. Aí quando eu coloquei, né, umas postagens que a Bíblia, né, porque às vezes tem pessoas que ficam preocupadas com essa questão de proibição das Bíblias, né? Ai, fico numa preocupação. Eu não me preocupo, porque eu leio, eu estudo ela. Então, por mais que proibirem, ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui. Então, daqui, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Então, eu não me preocupo. Só pode se preocupar aqueles que nunca leram, né? Aí podem sentir medo, porque daí não vão lembrar o que está escrito nela. Mas quem estuda vai lembrar, vai estar guardada no coração e na mente. Aí ninguém vai tirar. Então, quando eu coloquei, né, que podem queimar, podem rasgar, podem proibir a Bíblia, até mesmo podem não crer na Bíblia, porque tem gente que sabe que existe tal, não rasga, não queima, mas não acredita. Aí eu disse, podem até não acreditar, mas tudo o que está escrito nela, nunca ninguém conseguiu impedir, nem conseguirá impedir de acontecer. Aí teve uma pessoa que me perguntou, né, disse, não, mas que a Bíblia era escrita por... O homem escreveu o que quis. O homem pode até escrito o que quis, mas através do Espírito Santo. O Espírito Santo. Era como se o próprio Deus estivesse escrevendo. E então, quando eu disse não, escreveu o que Deus quis que fosse escrito. E mais coisas que ele poderia nos revelar, porque a palavra também diz que ele pode revelar outras coisas para nós. E aí ele disse, prove, prove. E eu fiquei pensando, eu digo, mas eu teria tantas coisas para falar, eu teria tantas coisas para dizer, porque provar, né, que o que está escrito na Bíblia é real, eu não preciso fazer isso. É que nem eu provar algo em relação à minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque toda a minha vida, mais hoje ou mais amanhã, as pessoas vão ficar sabendo. As pessoas vão saber, né? Se eu devo nas lojas, se eu falo mal de alguém pelas costas, se eu minto, né? Isso tudo, as pessoas, mais hoje ou mais amanhã, as pessoas vão ver. Então eu não preciso provar nada para ninguém, né? Ou até mesmo se eu estou vivendo realmente a palavra, se eu me consagro, se eu oro, se eu jejuo, eu não preciso noticiar para ninguém. E até mesmo se o inimigo levantar pessoas contra mim, me injustiçando, me caluniando, eu não preciso provar nada da minha inocência, porque aqui a palavra diz
que se eu entregar, se você entregar os caminhos a Deus, o mais Ele fará. Então quer dizer, mais hoje ou mais amanhã, a verdade sobre a minha pessoa virá à tona e todos ficarão sabendo, porque não há nada no oculto que não venha a ser revelado. Então, se a minha vida é isso, quanto mais as Escrituras Sagradas. Eu não preciso provar nada das Escrituras Sagradas, porque ela se prova por si só, pelos fatos, pelos acontecimentos que nelas estão narrados e que acontecem. Não só aconteceu no passado, mas até hoje. Tanto que até tem cientistas que já provaram até mesmo o fato, né, de ser acrescentado mais um dia no ano, por causa de, em relação, né, que o Sol parou, né, a Josué e também retrocedeu, não me recordo agora quantos graus, né? Mas isso tudo foi provado cientificamente e está escrito na palavra, né? Também nos livros de história, quando resume a história em AC e DC, antes e depois de Cristo. Então eu não preciso provar que a Bíblia por si só, ela se prova sozinha. Por isso que eu digo que a Bíblia é tão linda que, né, é o único... Os únicos livros, porque é um compilado de livros, né, que eles interagem com a gente. Conforme, né, a gente vai lendo, a gente vai ver as coisas acontecendo, não só nas nossas vidas, mas em redor. E aí a gente tem ainda uma maior compreensão do que está escrito nela. Que coisa linda! Então, hoje, quando eu pedi as respostas para o Senhor, né? Porque quando eu tenho muitas coisas para dizer, mas às vezes eu sinto que tem que ter menos palavra, eu pedi um direcionamento para Deus, né? Até mesmo se eu ficava com a pessoa no Face ou não, porque são pessoas, às vezes, como eu disse para vocês, que nos mandam o convite, mas não, né, não interagem, não fazem nada, mas às vezes, né, largam perguntas ali que a gente vê que é uma alfinetada, né? Mas aí o que eu disse? Senhor, tira ou deixa? Tira ou deixa? Aí eu digo, eu quero que o Senhor me dê uma revelação. Eu estou sendo sincera aqui, né? Eu quero que o Senhor me dê uma revelação de pessoas, quando o Senhor quer que eu mantenha elas, por mais que elas alfinetem, por mais que às vezes elas façam perguntas que não queiram ouvir as respostas, eu quero que o Senhor me dê direcionamento, se eu tiro ou deixo. E quando Deus, né, não me dá um direcionamento, eu o excluo. Porque a palavra também nos diz, por mais pesada que as palavras sejam, diz assim, ó, não deis pérolas aos porcos. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas não aceitam, elas já tomaram as suas decisões. Então, é triste a gente falar isso. Mas aí, quando Deus não me respondeu, eu retirei, né? Mas eu creio que um dia Deus me colocará no caminho de determinadas pessoas, ou até mesmo, né, se não for para mim, se for para outras pessoas falar, que Deus coloque no caminho dessas pessoas, né, porque são almas também, né, e por mais que elas não aceitem, por mais que elas já tomaram a decisão, o nosso dever como cristão é semear. Aí depois, se caiu entre os espinhos, se caiu, né, na beira do caminho, ou se caiu em pedras, aí já não é mais conosco, é com Deus. Mas, né, quando eu comecei a pensar e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, né, provar o que diz na Bíblia. E aí foi isso que Deus me respondeu. A Bíblia, ela responde por si só. Ela se prova por si só. Porque eu pedi poucas palavras, né? Porque eu teria muitas coisas para dizer, para provar que a Bíblia é real. Só que eu disse, eu quero que o Senhor me dê em poucas palavras. E foi isso que Deus me deu. Que a Bíblia não precisa nós provar ela. Ela se prova por si só, pelos fatos que acontecem. E olha que interessante que aqui, né, Jesus chamou de geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, porque as pessoas, exatamente esse texto, esse trecho da palavra, vem logo após
aqui, né, quando os fariseus, mestres da lei, pediram um sinal da ressurreição. E Jesus disse, né, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, porque as pessoas querem sinais, as pessoas querem provas, as pessoas querem isso e aquilo para poder acreditar, para poder crer. E a fé vem exatamente dessas questões, né, de coisas que muitas vezes os nossos olhos não veem, mas a gente sente. Porque a fé é a prova daquilo que a gente não vê. Mas é a certeza que teremos, né? Aquilo até mesmo que os nossos corações desejam. Fé é exatamente isso. Então, a gente não precisa provar essas coisas. A Bíblia se prova por si só. E todos os dias tem fatos das Escrituras que acontecem. Então, a Bíblia está se provando que é real. A Bíblia está se mostrando que é real. Então, né? Seria essa a minha resposta, e dizendo, né, para todas essas pessoas que procurem a presença do Espírito Santo, que procurem, né, por mais que nunca tenham estudado as Escrituras, porque eu deixo esse relato, esses termos para isso, né, dizendo para a pessoa, procure por libertação, porque com certeza essas pessoas já estão num grau de opressão do inimigo, que ali já não está mais só esse espírito imundo, porque são pessoas muitas das vezes que nunca leram as Escrituras, nunca leram, mas querem contrariar o que está escrito nela, querem contrariar, né, as coisas. Então eu desafio essas pessoas a estudarem a Escritura, a olharem pelo menos, a se darem o direito de se questionarem estudando as Escrituras. Não é só apenas ler, porque ler tu pode ler aí, até tem pessoas que leem a Bíblia em 10 dias. Mas não é isso que a gente deve fazer. A gente deve estudá-las, esquadrinhar esses livros. É todos os dias. É parar, é ler, refletir. Como eu citei para vocês, isso aqui que eu não entendia, eu parei e pensei, eu quero saber o que é lugar áridos. Esses lugares secos aí, falta de Deus na vida, falta do Espírito Santo. Aí eles se tornam tão incrédulos que eles não acreditam mais em nada. E hoje eu fiquei imaginando e pensando que coisa triste deve ser. Eu não sei o que é pior, gente. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é pior. Se é uma pessoa que já sentiu a presença de Deus, já foi liberta, mas que agora está sendo dominada por esses espíritos, ou é uma pessoa que nunca conheceu a Deus, que se recusa, né? Que a gente chama Deus de ateus, que não acreditam em Deus. Então eu não sei o que é pior, sinceramente. E eu disse, meu Deus, se o meu prazer, né? Às vezes não queria nem limpar a casa, nem arrumar a casa, só para estudar a palavra, né? E tem pessoas que não estão nem aí, né? Deve ser triste, porque por mais que as pessoas digam, escutem bem o que eu estou dizendo para vocês, a mim, essas pessoas não mentem, a mim, essas pessoas não enganam, e não adianta dizer assim, ah não, mas eu sou feliz, mentira, porque uma pessoa que não acredita em Deus, não tem como ser feliz. Pode até esboçar sorrisos, pode até em festas badalar, mas a mim não me engana. Essa pessoa não é feliz. Porque não existe felicidade, não existe alegria longe de Deus. Não existe. E essas pessoas também, né, que receberam ou até mesmo que conhecem alguma coisa, mas dizem, eu prefiro não opinar, eu prefiro não acredito muito. Eu já ouvi isso, de pessoas que dizem que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas não creem no livro, na Bíblia. E aí eu penso assim, essas pessoas também, para mim não adianta mentir que são felizes. Não são. Podem até, né, enganar alguém, né?
Até mesmo podem conseguir prosperidade financeira, podem conseguir carrão, andar para lá e para cá, fazendo viagens, comprando casas enormes, pode fazer tudo o que for. Mas se não tem Deus, se não estuda a palavra, não obedece, não é feliz. Não é feliz. Tem lá dentro dele casa vazia, casa desocupada. Não tem como ser feliz uma pessoa sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a palavra de Deus. Não tem. E para mim, não adianta mentir. Então, ao imaginar essas questões, eu digo, meu Deus, o que deve ser o interior da vida de uma pessoa sem Deus, né? Que coisa triste isso. Mas que Deus nos dê direcionamento, nos dê entendimento e que nunca deixe esses espíritos malignos, essas potestades que andam em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, que não encontre morada em nós, em nenhum sequer momento. Porque, como eu disse para vocês, olha só que hoje quase que me pegou também nessa, eu não estou vigiando. Porque quase que eu não fiz essa live, por conta do dedo. Dá uma moleza na gente. Às vezes a gente se sente até sem força de falar. Mas agora que eu comecei, me esforcei, vim e fiz, eu tô aqui com um espírito novo, com ânimo novo. Por isso que Deus disse, se esforça-te, tende em bom ânimo. É como se Deus estivesse dizendo também, eu confio em ti. Faz, tu pode, vai, levanta. Procura, faça as coisas. Não desanime. Não deixe essa fraqueza te dominar. Não deixe essa confusão que está dentro de ti te dominar. Domina sobre essas situações. Levanta. Porque quando tu levantar, quando tu se esforçar, eu estou contigo. Porque ele disse isso a Josué. Mas não foi só para ele, não. Isso é só um exemplo que ele também diz para nós. Porque aí ele disse para Josué que eu estarei contigo por onde quer que tu fores. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, a partir de hoje, não deixem mais a casa, vazia, desocupada, varrida, Não deixe arrumada, porque vocês podem dizer, não, mas às vezes tem gente que até se arruma pelo lado de fora, mas por dentro está uma confusão só. Por dentro está uma baderna só que vai repercutir em outras áreas. Não adianta. Mais uma vez eu digo, nada fica escondido que não venha a ser revelado. E aí as pessoas acabam vendo. Alguma coisa está acontecendo. Dentro da pessoa que está repercutindo. É no corpo, é na casa, é no trabalho ou em todas as partes. Em todas. Então cuidado com isso, gente. Se esforcem, tendem bom ânimo. Que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar dentro de vocês. Vai transformar de dentro para fora, mas ele está só esperando uma atitude de você, uma atitude da tua parte, porque a hora é agora em que Deus procura os verdadeiros adoradores e que o adorem em espírito e em verdade, no trabalho, nas obras, nas boas ações. Então recebam essa palavra. Ok? E não deixe mais o desânimo, não deixe mais a fraqueza, não deixe mais a preguiça dominar vocês, porque agora vocês já sabem que espírito da limpeza não existe, mas espírito imundo existe e está narrado em Mateus capítulo 12. E tentem não só ficar com as minhas palavras, mas vão estudar e pedem direcionamento para Deus, que Deus vai dar clareza ainda mais para vocês dessa questão, desse espírito imundo, porco, tá? Que tem dominado o coração de muitos, ok? Então, peguem essa palavra e reflitam nessa palavra. E eu oro a Deus dizendo assim, Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, te agradeço, Pai, por mais essa meditação, por mais essa reflexão, por mais esse direcionamento. E eu já lhe peço perdão, Pai, pelos dias que eu não fiz muitas coisas.
Peço perdão por dias que reclamei de muitas coisas. Me perdoe, Pai. Mas é através, sim, da sua palavra que vai havendo transformação, não só na minha vida, mas na vida também daqueles que estão escutando, porque a cada direcionamento que o Senhor me der e falar comigo, com certeza, Pai, eu não deixarei a preguiça me dominar, eu não deixarei muitas vezes a fraqueza me dominar, o desânimo me dominar, eu não deixarei esse espírito imundo me dominar. Mas eu farei a tua vontade e vim e também vou falar aos meus irmãos a palavra, para que eles também aprendam, para que eles também coloquem em prática e tenham suas vidas libertas e transformadas em nome de Jesus. E agora eu já peço em nome de Jesus Cristo, aonde for que essa live for chegar, na casa que ela entrar, na casa material e na casa espiritual, Pai, faz a tua obra. E se tiver dentro dessa casa, dessa pessoa, esse espírito imundo, eu digo em nome de Jesus Cristo que bata em retirada, em nome de Jesus Cristo, que bata em retirada, que não domine mais a mente, o coração dessa pessoa, que ela passe a partir de agora a se cuidar mais, a cuidar das suas coisas, a se esforçar, a ter bom ânimo, que eu sei que a colheita será maravilhosa para essa pessoa. Pai, agora eu falando isso, eu pude presenciar com os olhos espirituais uma grande vinhedo com uvas lindas. Então eu sei, Pai, que dentro de muitas vidas o Senhor fará obras maravilhosas, porque vai ver que elas vão ouvir, vão receber, vão compreender e vão começar a tomar posições, tomar atitudes coerentes, condizentes com aquilo que elas querem e desejam realmente e estão lhe pedindo, mas que até agora elas não estavam fazendo, mas que a partir de agora elas vão começar a fazer, para honra e glória do teu nome. Pai, 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 visite os lares, as famílias nesse momento, aonde há, Pai, uma mente encarcerada, onde houver, Pai, enfermos da alma, no espírito, doentes no corpo. Pai, eu repreendo agora no teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, todo mal caia por terra, todo mal bata em retirada, porque eu não falo no nome de Deus qualquer, eu falo no nome de Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e tudo vê, tudo ouve e tudo atende, quando as nossas vontades, as nossas petições estão em concordância com aquilo que está no seu coração. Pai, eu entrego agora essa oração, colocando todas essas pessoas que ouviram ou que ainda vão ouvir em tuas mãos, pedindo a libertação, pedindo a transformação de vida e a cura a qual elas necessitam. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E eu entrego essas palavras no nome santo de Jesus.